Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Contenu Spirituel e Familiar, que traduzindo em português significa conteúdo espiritual e familiar. Eu gostaria aqui, nesse vídeo de hoje, dividir com você, compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi quando eu estava conversando com a pessoa e que eu queria poder falar a respeito da fé com essa pessoa, já que aqui na Europa é muito difícil você conseguir ter acesso, conversar com as pessoas a respeito da fé, a respeito de Deus, sobretudo as pessoas realmente ateus, sem nenhum conhecimento a respeito de Deus, não é fácil. Mas quando nos surge a oportunidade, então nós nos alegramos muito de podermos então ali compartilhar a respeito da fé, a respeito de Jesus para aquelas pessoas. Normalmente, você deve observar que quando nós estamos numa conversa com alguém e queremos apresentar Deus para esta pessoa, nós fazemos sempre a pergunta que é o seguinte: você crê em Deus? Você tem fé em Deus? Você crê que Deus existe? Não é verdade? Normalmente, são perguntas assim que nós fazemos às pessoas. E, segundo o que elas nos respondem, então ali nós vamos trazer argumentos para elas, etc. Porém, eu fiz para essa pessoa uma pergunta completamente diferente do que é normal. E isso permitiu que se abrisse uma grande oportunidade para que eu pudesse, então, falar a respeito de Jesus de uma forma muito profunda para esta pessoa, e eu fiquei feliz de saber que ela foi ali ajudada naquele momento. Uma semente foi plantada e eu sei que em breve essa semente ela trará os seus frutos. Então, eu fiz a seguinte pergunta para essa pessoa: você tem o seu coração aberto para Deus ou você só crê nele? E quando eu fiz essa pergunta, eu observei que ele parou, ele ficou pensativo, porque você sabe quando alguém pergunta assim: você crê em Deus? Ah, eu creio muito em Deus. A pessoa não deixa nem você terminar a frase, ela já te responde. Mas esse tipo de pergunta, quando eu fiz a essa pessoa, parece que ele parou no tempo, parece que ele ficou perplexo com essa pergunta, porque foi algo muito diferente. Crer em Deus, crer que Deus existe e ter um coração aberto para Deus. Claro que isso leva a pessoa a pensar. E foi então aí que eu percebi algo muito importante. E eu aproveitei esta pergunta para poder então falar a respeito da fé. E ele disse: olha, é muito difícil, eu não sei o que dizer. Então eu entendi que ele não tinha dificuldade de crer em Deus, porque já que essa é a resposta que imediato as pessoas dão quando elas estão diante de uma pergunta a respeito da existência de Deus. Mas ter o coração aberto para Deus faz toda a diferença. Porque, olha, pense comigo, quando uma pessoa tem um coração aberto para Deus, veja que não é ter um coração aberto para fazer o bem para as pessoas, para ajudar as pessoas, não é esse tipo de coração que eu estou falando aqui. Ter o coração aberto para Deus, não é um coração aberto para fazer o bem para as pessoas. Entende? Que é algo muito diferente. Então, quando uma pessoa tem o coração aberto para Deus, significa dizer que esta pessoa, ela deu a Deus a permissão para que ele então entrasse na vida dela. Para que então tudo que diz respeito a Deus, os princípios de Deus, não somente a fé nele, mas a confiança, a direção de Deus, os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus, tivesse então um acesso muito profundo e bem definido na vida dela, no coração dela. Normalmente,
Uma pessoa que tem o coração aberto para Deus é uma pessoa que está aceitando tudo aquilo que vem de Deus, né? Eu não estou falando aquilo que vem dos homens, eu não estou falando aquilo que vem de uma religião, eu estou falando aquilo que vem de Deus, aquilo que o Espírito Santo traz para a vida dela. Então, ela vai, como eu posso dizer, aceitar que a vontade de Deus seja soberana na vida dela. Então, essa pessoa, ela não somente terá os resultados, frutos de uma fé em Deus, mas ela terá os resultados, frutos de uma vida com Deus. Então você entende a diferença? O fruto de uma fé em Deus e o fruto de uma vida com Deus. Mas quando nós somos alguém que nós cremos somente em Deus, então, de saber que Deus existe, por exemplo, então nós vamos correr o risco de, apesar de crermos que Ele existe, mas o risco que corremos é de vivermos uma vida sem Ele, longe dele. Você consegue entender essa diferença? Para ajudar você, eu convido você então a ler comigo esse texto no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20. É uma passagem que muitas pessoas conhecem. Eu tenho certeza que lendo agora esse versículo vai fazer muito sentido para você essa questão que nós estamos abordando aqui e com certeza vai ajudar demais na sua fé. Então diz assim, Apocalipse 3 e versículo 20, está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você entendeu bem aqui este versículo? Porque aqui está exatamente a resposta, a conclusão, a base do que nós estamos tratando aqui. Veja, se isso não é uma grande verdade, a diferença entre a pessoa crer somente que Deus existe e uma pessoa que tem o coração aberto para Deus. Existe uma enorme diferença. Os resultados não são os mesmos, porque aqui ele diz que o fato dele estar à porta e ele bate, quer dizer que ele não impõe a vontade dele para ninguém. Quer dizer que ele está não no interior da casa, ele está do lado de fora. E o fato de ele estar ali na porta, ele tem uma intenção de entrar. Alguém que está na porta, diante de uma porta, essa pessoa tem uma intenção de entrar, não é verdade? Mas há algo que impede. O que impede? O que impede é exatamente alguém que está no interior da casa e que ela terá que abrir essa porta. Ao contrário, ele não poderá forçar a porta. Deus age assim conosco. Então, quantas pessoas que o fato de elas crerem que Deus existe, elas sabem que há alguém do lado de fora. É como aquela pessoa que diz assim, olha, eu creio em Deus, eu sei Deus, né? Está em todo lugar, ele está em algum lugar. Deus existe. Quando você crê que Deus existe, você não define aonde ele está. Você crê que ele está em algum lugar. Consegue entender essa diferença? Quando você crê, não, Deus existe. Sim, ele existe, mas aonde que ele está? Aonde que ele se encontra? Por causa dessa sua fé. A sua fé nele, a sua fé na existência de Deus, faz Deus estar em que lugar na sua vida? Não sei se você consegue entender essa diferença, eu espero que você esteja entendendo, porque isso é muito importante, é muito profundo este assunto. Então, o fato dele estar na porta, ele está ali numa posição, ele está no lugar, do lado de fora. Ele deseja entrar, ele bate, ele diz, se alguém ouve a minha voz. Quer dizer, porque ele diz, se alguém ouvir a minha voz. Porque não é Deus que determina, não é Deus que define, não é Deus que escolhe quem vai ouvir, quem vai abrir a porta para ele. Essa decisão é algo que pertence a cada um de nós, seres humanos, que pertence a você, que pertence a mim. Então, Deus, a única coisa que ele vai fazer é a parte dele, que é bater na porta
e esperando que aquela pessoa que está ouvindo e que sabe que ele está ali, porque ela crê que ele existe, possa então dar a ele acesso para que ele entre, para que ele então possa fazer parte da sua vida. Então, está aí a diferença. Quando uma pessoa tem o coração aberto para Deus, ela não ouve somente a batida na porta, ela não ouve somente a voz, ela não tem somente a percepção que alguém existe e que alguém está falando comigo e que alguém está ali, mas ela quer muito mais. Porque você sabe, quando nós somente nos limitamos a crer a existência de Deus, é como se nós nos conformamos o seguinte: olha, eu entendi que o Senhor existe, mas eu gostaria de continuar do mesmo jeito que eu estou, vivendo a mesma vida que eu estou vivendo. E o que vai acontecer? Deus não vai impor essa vontade. Ele vai continuar ali diante da porta. Você vê que Deus, ele tem tanto desejo de nos alcançar, de nos salvar, que mesmo sabendo que a porta está fechada, mas ele se mantém ali diante da porta. Isso é muito profundo. Isso mostra o quanto ele nos ama. Mesmo que eu não conheça a sua vida, mas talvez você é uma pessoa que Deus, ele está batendo na sua porta. E você sabe que é interessante, é que você sabe que isso é verdade. Ele está embatido na sua porta, mas talvez por você ter se decepcionado tantas vezes com tudo que se diz respeito à fé, à religião, igreja, etc. Então você decidiu criar um mundo somente para você e manter do lado de fora aquele que pode dar sentido à sua vida. Eu não sei qual é a razão pela qual você ainda não decidiu abrir a porta do seu coração para Jesus, mas saiba que nada neste mundo vale a pena, nada nesse mundo será mais importante do que você ter o autor da vida no coração, na sua vida, fazendo parte da sua existência. Então, eu queria chamar a sua atenção para que, se você tem provado uma vida de dor, de sofrimento, de angústia, de amargura, e você reconhece que a falta de Deus tem sido a razão desse sofrimento, você pode tomar uma decisão hoje ainda, nesse momento, porque essa mensagem é algo individual, pessoal. Você não precisa de ninguém para decidir abrir essa porta, porque aí onde você está, mesmo se você tem vivido uma vida de erros, uma vida afastada de Deus, mas você tem consciência que Ele é a única pessoa que pode te ajudar, trazer paz para o seu coração, trazer harmonia na sua vida. Talvez essa desunião, essa desordem não está fisicamente no seu lar somente, no seu casamento, no seu trabalho, mas ela está dentro de você. Porque toda desordem que está na nossa vida exterior é um reflexo do que está acontecendo dentro do nosso ser, interiormente, no nosso coração. E Ele quer sentar à mesa e poder fazer parte da sua vida. Você consegue entender a diferença? Quando nós nos limitamos a crer somente em Deus, então nós teremos o resultado de uma fé em Deus. Mas quando nós temos o nosso coração aberto para Deus, nós teremos um resultado não somente de crermos em Deus, mas o resultado de termos uma vida com Deus. Porque quando Ele entra na casa para sentar com Ele, e Ele diz, e Ele comigo, então é uma vida com Deus. E é isso que Ele quer ter com você. Uma vida com você. Uma vida na qual você nunca mais vai se sentir sozinho, abandonado, angustiado. Mesmo que os problemas, eles poderão se levantar contra você. Mas você terá dentro de você alguém que nunca vai te desamparar. Eu espero que essa mensagem de hoje possa ter trazido ao seu coração a certeza de que Jesus é a pessoa que nunca deverá estar do lado de fora da sua vida, mas dentro de você. Que Deus abençoe você,
Que Deus te guarde, te dê forças para que você possa tomar a decisão que vai mudar toda a sua vida, toda a sua história. Deus te guarde e Deus ilumine os seus caminhos. Ele te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus. E na semana que vem, nós estaremos de novo com você no nosso canal aqui, trazendo mais um conteúdo para a sua fé, para o seu dia a dia. Deus abençoe. Até a semana que vem.